Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Essa frase ela resume bem o nosso dilema hoje em dia. Pensa só, o nosso corpo, a nossa máquina biológica, foi moldada ao longo de milênios de movimento. A gente caçava, coletava, tinha que sobreviver. Mas o nosso software, ou seja, o nosso estilo de vida, hoje é quase todo sedentário. E é nesse choque, sabe, nesse conflito entre o nosso design original e o nosso uso atual, que nasce a raiz de tantos problemas posturais, sendo a dor lombar, claro, o sintoma mais óbvio de todos. E é isso que nos leva direto para esse conflito da postura moderna. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental entender. Anteversão pélvica, isso não é só um mau hábito, não é um deslize. Na verdade, é uma consequência biomecânica quase que inevitável. É o nosso corpo se adaptando de um jeito bem previsível a um estresse que é constante, é prejudicial e que vem do nosso ambiente. E o grande arquiteto desse estresse todo? Pois é, a cadeira. Então, vamos definir de um jeito bem direto o que é essa tal de anteversão pélvica. É basicamente um padrão postural em que a frente da bacia, da pelvis, cai para frente e a parte de trás sobe. O resultado imediato disso? Aquela curva exagerada na lombar, a famosa hiperlordose. E o que muitas vezes começa só como uma rigidez, um incômodo, acaba evoluindo para uma dor crônica. Só que a origem do problema é mais complexa do que parece. O erro mais comum é a gente tentar culpar um músculo só. A verdade, como a gente vai ver agora, é que se trata de um sistema de desequilíbrios. A melhor forma de imaginar isso é como um cabo de guerra acontecendo 24 horas por dia ao redor da sua pelvis. E este mapa aqui mostra exatamente os dois lados dessa briga. De um lado, a gente tem os músculos que estão ganhando esse cabo de guerra, os que estão hiperativos, encurtados, os flexores do quadril e os músculos da lombar. São eles que puxam a pelvis para frente. Do outro lado, a gente tem o time que está perdendo, os músculos que estão fracos, inibidos, os glúteos e todo o nosso core, os abdominais. Eles deveriam estar segurando a pelvis no lugar, mas eles estão falhando nessa missão. Bom, se o problema é um desequilíbrio, a solução não pode ser um truque. Tem que ser uma estratégia lógica para restaurar essa biomecânica. A abordagem é dupla e bem direta. A gente precisa fortalecer o time que está perdendo, ou seja, os músculos fracos, e ao mesmo tempo a gente precisa alongar e relaxar o time que está ganhando, os músculos tensos. É tudo sobre reequilibrar a balança. E aqui a gente entra num ponto cego de muitos treinos por aí. Existe uma mania de supervalorizar exercícios de empurrar, sabe? Supino, desenvolvimento de ombro. Só que isso pode piorar o padrão postural que já existe. Uma regra de ouro para a saúde da nossa estrutura é essa proporção de 2:1 que está na tela. Para cada série de empurrar, o ideal é programar 2 séries de puxar. O foco é fortalecer toda a cadeia posterior, que é justamente o time que está precisando de ajuda. Certo, já entendemos a teoria, já entendemos a estratégia, agora vamos para a parte prática. Quais são as ferramentas essenciais no nosso arsenal para lutar contra esse desequilíbrio? Vamos dar uma olhada nos exercícios-chave que realmente colocam essa restauração em prática. A gente começa com a ponte de glúteos. Esse aqui é o padrão ouro para reativar os glúteos. Por quê? Porque ele isola e fortalece exatamente o músculo que deveria estar segurando a pelvis no lugar. E aqui vai um detalhe que muda tudo. O objetivo não é levantar o quadril mais alto que der. O objetivo é a contração máxima do glúteo lá em cima, segurando por uns 2 a 5 segundos. É sobre qualidade e não quantidade. O segundo exercício é o dead bug. Se a ponte acorda os glúteos, o dead bug ensina o core a fazer o trabalho dele, estabilizar. Ele treina os músculos mais profundos, como o transverso do abdômen, a manter a pelvis neutra enquanto os braços e as pernas se movem. Isso é a definição de um core que funciona de verdade. E a regra número 1, que não dá para negociar, é manter a lombar colada no chão o tempo todo. E olha, este slide aqui talvez seja o mais importante sobre o dead bug. Fazer esse exercício do jeito errado, principalmente arqueando a lombar, não só acaba com benefício, como pode piorar a dor. Então, guarde este princípio. Um controle lento e consciente é muito melhor do que velocidade e amplitude. Se a lombar descolar do chão, quer dizer que o movimento foi longe demais. Diminua a amplitude, mas mantenha o controle. E para fechar, um exercício bônus que trabalha o sistema todo, o face pull. Por que ele está aqui? Porque a nossa postura é um sistema. Está tudo conectado. A anteversão pélvica quase sempre vem junto com ombros caídos para frente, aquela clássica postura de escritório. O face pull ataca exatamente isso.
fortalecendo os músculos da parte de cima das costas que puxam os ombros de volta para o lugar certo. E essa citação revela o segredo do porquê o face pull é tão bom. A maioria dos exercícios de puxar não tem um detalhe fundamental, a rotação externa do ombro. É esse movimento específico que age como antídoto direto para a rotação interna que a gente causa passando horas no computador ou no celular. É por isso que ele é visto como um exercício de elite para a postura. Ok, a gente já tem as ferramentas corretivas. Mas ferramentas guardadas não constroem nada, né? A grande questão é como a gente integra tudo isso num sistema, numa rotina. E a resposta passa por um outro componente essencial, o alongamento estratégico. E nesse ponto, a clareza é tudo. Não existe só alongamento e pronto. Existe o tipo certo de alongamento para o momento certo. Pensa assim, os alongamentos dinâmicos, aqueles com movimento, são o aquecimento. A função deles é aumentar o fluxo de sangue, preparar o corpo para o treino. Agora os estáticos, aqueles que a gente segura a posição, esses ficam para o pós-treino. O objetivo ali é outro, é aumentar a flexibilidade, é começar o processo de soltar os músculos que vivem tensos, como os flexores do quadril. No fim das contas, saber quais são os exercícios certos e entender a teoria não é o suficiente. A consistência na aplicação é isso que de fato separa quem consegue ter resultados de verdade de quem fica patinando no mesmo lugar. E para criar essa rotina consistente, é preciso ter um plano claro. Falando então um plano completo para finalmente ver resultados, muita gente me pergunta como organizar uma rotina ou qual plataforma eu recomendo para quem quer um guia de verdade, que junte treino e nutrição. Para isso, eu recomendo a Netflix Fitness. É uma plataforma completa com treinos novos toda semana, seja para fazer em casa ou na academia, além de planos de nutrição e um foco real em criar equilíbrio e mudar seus hábitos. Se você quer entrar para o time e ter esse acompanhamento completo, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela e começar sua transformação. Então, qual é a grande mensagem de hoje? É que a restauração da nossa biomecânica não é um evento único, é um processo. Não existe pílula mágica, não existe um exercício milagroso. O que existe é a prática consistente de fortalecer o que está fraco, alongar o que está tenso e, dia após dia, ir reconstruindo a arquitetura fundamental do nosso corpo. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Se cada hora que passamos numa certa postura está, de fato, esculpindo o corpo que teremos amanhã, qual pequena decisão podemos tomar hoje para começar a mudar essa arquitetura? Obrigada por assistir ao Meta Saudável. Se essa análise te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima. Até a próxima!